Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E eu não acredito em acaso, eu tenho certeza que se você parou aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é para você. Então, o tema de hoje que nós vamos falar é sobre desvendando o amor próprio. Então você poderia pensar, Janaína, mas falar sobre amor próprio, né? O que tem mais para se falar sobre amor próprio? Nós poderíamos aqui começar um bate-papo e falar sobre o quanto é importante a gente se respeitar, o quanto é importante a gente se apreciar, se valorizar, se resguardar, né? Saber quais são nossos pontos fortes, quais são nossos pontos fracos e aceitá-los e amá-los e acolhê-los. Isso é um assunto maravilhoso. Podemos até falar em um outro vídeo sobre isso, né? Mas isso é a prática do amor próprio no nosso dia a dia. Por isso que eu acho também que é a parte mais gostosa, quando a gente começa a praticar isso no nosso dia a dia. Mas o nosso tema de hoje não é sobre isso. Nós vamos falar sobre desvendar o amor próprio. Nós vamos aprofundar mais um pouquinho esse tema, né? E com qual objetivo? Com o objetivo de trazer à sua consciência coisas que estão lá no fundo, que você hoje não tem conhecimento sobre isso, né? E como a gente já sabe, o conhecimento ele liberta. Então, a partir do momento que você traz a sua consciência, você pode tomar uma decisão consciente. Então, mas lá no final do vídeo você vai entender o que eu quero dizer com tomar uma decisão com consciência, né? Então, vamos iniciar o nosso bate-papo, tá certo? Vamos seguir uma linha de raciocínio para que eu consiga comunicar a você o que eu quero, meu objetivo com você. Então, imaginamos, né, que vamos dividir isso em 3 etapas: começo, meio e fim. Imagine que o começo seja lá na sua infância. Por que na infância? Porque foi na sua infância que você teve a primeira referência do que era amor, de como receber amor e de como dar amor, né? Então, como que você aprendeu isso? Recebendo na vivência do dia a dia, vendo como que a mamãe tratava você, o pai te dava carinho, como que os seus irmãos eles eram tratados, como seus pais tratavam os seus avós, como seus avós tratavam os seus pais. Essa troca, esse relacionamento vai criando em você referências e isso vai ficando de alguma forma no seu subconsciente, né? Isso vai te impactando isso mais profundamente, vai fazendo parte da sua personalidade. E imagine que você lá da sua infância, você adquiriu todo esse entendimento, absorveu tudo isso e cresceu e chegamos aqui no segundo ponto, né? O segundo ponto é aonde você está hoje, né? Então, se você conseguiu, pare e reflete. Né? Reflita um pouco sobre isso, né? Permita-se pensar como que era quando você era criancinha lá, quando alguém fazia alguma coisa errada, quais eram os castigos que recebiam, né? Quais eram as palavras que eram ditas, como essas palavras eram ditas, né? Quais eram as regras da família, o que podia, o que não podia. O que era aceitável dentro da sua família, o que não era aceitável, os comportamentos, a forma de agir, a forma de pensar. Traz a sua consciência, busca isso, permita-se buscar essas informações. Quando você perceber que você já tem ali essas informações, então você vem para o segundo ponto, que é hoje. Então eu te pergunto, o quanto dessas informações que você levantou, que veio à sua memória, você encontra hoje no seu presente, na sua vida? O quanto no seu comportamento você se pergunta assim, poxa vida, nossa, nisso daqui eu estou agindo igual a minha mãe, igual a minha tia, igual a minha avó. Nossa, eu faço isso como o meu pai fazia, né? Então, começar a buscar hoje no seu dia a dia a forma como você também entende que se deve amar, né? De como você deve receber esse amor e qual é o tipo de amor que é aceitável receber.
Então começa a trazer todas essas informações e te fazendo essas perguntas, buscando no seu ponto de hoje, no aqui e agora, no presente, certo? E aí eu vou te contar assim uma historinha para te ajudar a você buscar isso na sua história, né? Você imagina vamos imaginar uma criancinha, uma menininha, né? E ela era muito apegada com a mãe dela, não desgrudava da mãe dela. E ela cresceu vendo a mãe dela sendo muito permissiva. É claro que quando ela era criança, vamos deixar um pouco, né, gente? Vamos se atentar assim ao objetivo do que nós estamos querendo achar nessa historinha, contar nessa historinha. Né? É claro que quando ela era pequenininha, ela não raciocinava e não ia pensar, olha, minha mãe está sendo permissiva. Não, ela cresceu vendo, quando ela foi adulta, ela consegue racionalizar isso. Né? O quanto a mãe dela era permissiva, o quanto a mãe dela passava situações inaceitáveis, o quanto a mãe ou o pai, ou a pessoa que cuidava, né? Eu tô falando mãe, mas você imagina a pessoa que cuidava, a pessoa que era mais próxima, a pessoa que ela convivia mais. A maior referência que ela pudesse ter naquele momento. Aceitava situações que não eram para ser aceitas, aceitava humilhações, permitia traições, permitia tratamentos ríspidos, ignorantes, xingamentos, enfim, infinidade de situações. E isso ficou de alguma forma registrado, porque também nós não vamos aprofundar aqui, falar do sistema nervoso, do desenvolvimento da personalidade, porque se nós entrarmos nesse assunto, você vai entender como que isso impacta a minha vida e a sua vida. Né? Mas nós vamos falar um pouco mais, vamos ficar aqui mais nesse objetivo, para a gente não perder a linha do raciocínio. Então você imagina, isso ficou guardado dentro dela de alguma forma. E criou-se nela um padrão. E de repente essa menininha que cresceu vendo a mãe dela sendo tão permissiva, hoje, no segundo ponto, no presente hoje que ela está, ela se encontra como também uma mulher muito permissiva. Sem que ela se desse conta, sem que ela percebesse. Ela parou e observou, nossa, eu estou agindo exatamente como a minha mãe. Porque o que ficou registrado dentro dela? Que amar é permitir tudo. Amar é suportar tudo. Não importa o que, é suportar todas as coisas. É engolir todas as coisas. É se fazer de forte o tempo todo. Eu aguento tudo o tempo todo. Não é mesmo? Quantas pessoas você conhece assim? Quantas memórias não devem estar vindo aí na sua mente? Ou sobre você mesmo, ou sobre alguém que você conheça, né? Essa foi a linguagem que ficou registrada nela, de que amar é isso. Então nós vamos entrar no terceiro ponto. E nós vamos falar sobre então o que é um amor condicional e um amor incondicional, né? Então assim, essa menina entendeu que para amar, para que ela ame e para que ela seja amada, para que ela se ambientalize, para que ela sobreviva na vida dela, em todos os setores da vida dela, ela precisa ser permissiva. Ela precisa permitir, ela precisa ser forte, ela precisa aguentar tudo, aguentar tudo, aguentar tudo. Qual que é as situações que ela está criando inconscientemente para a vida dela? Situações para que ela alimente essa necessidade inconsciente de que eu aguento tudo, eu suporto tudo. Porque foi a programação que ela recebeu desde pequenininha. Só que ela não tem consciência disso. Ela entende que para ela amar e para ela ser amada tem que haver condições. É um amor condicionado. Eu me amo quando eu estiver mais magra. Eu te amo quando você emagrecer mais um pouquinho. Eu te amo se você fizer o que eu quero. Eu só vou dar o que você quer, o carinho, a atenção que você quer, quando você está fazendo aquilo que eu concordo. É um amor condicionado.
Na realidade, meninas, o que eu tô passando aqui para vocês é que a gente vem de gerações onde nós aprendemos um amor condicionado. Um amor, vamos se dizer, mais doente. E que isso já vem de gerações passadas, né? Que isso você também já deve ter ouvido falar, né? De que nós recebemos dos nossos pais aquilo que também eles receberam dos pais deles. Então você entende que é algo doentio que já vem de geração em geração em geração. Então quando você entende isso, qual que é o terceiro ponto então, Janaína? Se hoje eu estou vivendo numa programação, vamos se dizer, se hoje eu entendo que o amor, ele é assim, ele é condicionado, eu tenho que aguentar tudo, porque nós estamos falando do exemplo dessa menininha, então isso você vai colocar o exemplo na sua vida. Vai buscar essas informações suas, cada vida é uma vida, cada pessoa é uma pessoa. Então, quando você chega nessa consciência, não, então espera aí, até hoje, no dia que eu tô assistindo esse vídeo, tudo que eu aprendi sobre o amor foi um amor condicionado, um amor mais doentio. O que eu faço agora? Então, vou falar as 3 coisas, porque nós não podemos alongar muito esse vídeo, né? Gostaria, mas não podemos. Então, a primeira coisa, trazendo a sua consciência, é olhar com compaixão para os seus ancestrais, seus pais, seus avós e seus ancestrais, entendendo que eles também receberam isso e que o que eles te passou, o que eles passaram para vocês, foi o que eles receberam. Isso nós estamos falando num pensamento sim, sistêmico, falando nesse sentido. Né? Entendendo isso e perdoando isso com compaixão, não importa o que você passou, o que você viveu. Talvez esse vídeo vai chegar para alguém que viveu uma infância extremamente dolorosa, extremamente traumática. Então você precisa entender que o primeiro ponto de partida, o primeiro passo, é você compreendendo isso. Você vai reservar esse tempo para processar isso, para chegar ao ponto. Qual o seu objetivo? Chegar ao ponto de olhar com compaixão e perdoar essa história dos seus ancestrais e da sua própria história. O segundo passo é olhar para você e se perdoar. Quer ver? Faz um exercício. Eu fiz esse exercício e para mim foi libertador quando eu passei por esse processo. Faz um exercício e anota tudo que você pensa sobre você. Tudo que você gosta em você e o que você não gosta, você anota tudo. De repente, você vai achar lá coisas que você vai escrever e você vai perceber que de repente você tá de mal de você. Que de repente você tá com raiva de você, porque você em algum momento você não fez alguma coisa que você acha que você devia ter feito, ou que você não devia ter feito. Você vai ler ali e vai ver o quanto de culpa tem ali. Ou sim ou não, mas eu estou falando para você que sim. De repente você vai anotar lá, você vai ver que tem culpa, raiva, você tá de mal de você. Então o segundo passo é você transcender isso, é você enxergar isso, entender o seu passado, a sua história, que no dia de hoje que você está tendo esse entendimento, você precisa, o segundo passo, o seu segundo objetivo é alcançar o seu auto-perdão, é se perdoar, né? Porque muita das coisas da qual nós fazemos, para você entender, é um comportamento condicionado, é um comportamento da qual está muito no nosso subconsciente. Muitas das vezes a gente não tem consciência. Não estou dizendo aqui que somos inocentes, né? Vamos ter senso e entender o que eu estou falando. Estou dizendo que a partir desse momento você pode tomar uma consciência, entendendo que todo o seu passado vem de uma jornada de
de um amor doentio, de um amor condicionado, de padrões, né, doentios. Eu falo doentio assim para tentar falar de uma forma que vocês entendam, né? E que hoje você possa partir para o terceiro passo, do auto-perdão, se perdoar e fazer um compromisso com você mesmo. Quando eu fiz esse exercício, eu finalizei. Não foi de uma hora para outra, meninas, né? É um processo. Você vai trabalhar isso dentro de você. E no final você consegue colocar lá, fazer um compromisso com você. Do que você não vai mais se permitir a partir de hoje viver? O que você... Então fica para te ajudar a chegar nessa resposta. Você pode guardar essa pergunta: o que eu estou vivendo hoje que eu não quero mais viver? Anota essa pergunta. Anota essa pergunta, porque a resposta que você vai escrever lá vai ser o compromisso que você vai fazer com você. Que tudo que você tem vivido até hoje, que você não quer viver mais, porque de repente alimenta dor na sua vida, alimenta sofrimento na sua vida, está gerando mais sofrimento e mais dor na sua vida, o seu compromisso é com você, de não viver mais o que você tem vivido até hoje. Porque hoje você pode fazer essa escolha, e a primeira escolha que você precisa fazer é por você. Certo? Então, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre esse assunto, mas o vídeo ficaria muito longo, então eu vou soltando, né? Nós vamos aprofundando em outros vídeos, mas eu acredito que a princípio esse já é um conhecimento para começar a te despertar, a olhar para você, né? A olhar para você, se auto-perdoar. Aí então você iria para um quarto passo, né? Que é lá você anotar quais são as suas características principais, a situação que você vive hoje, que de repente é uma situação difícil, complicada. Ah, Janine, você não sabe o que eu tô vivendo, o que eu tô passando. Então eu vou deixar mais uma pergunta para você. Quando você passar os 3 passos, então você se responde também essa pergunta. Quais são as habilidades, anota, quais são as habilidades que você tem, que no meio desse turbilhão que você está vivendo, foram essas habilidades que te sustentaram até aqui. Então, por exemplo, eu estou vivendo um caos na minha vida, mas eu sou persistente. Nossa, eu sou corajosa. Olha, eu sou muito comunicativa. Então você vai anotar. Porque essas são as habilidades que você tem e que você precisa cultivar. E em um outro momento, você vai chegar nas habilidades que você não tem, que você vai precisar se desenvolver. Então entende que é todo um processo? E não queira pular as etapas. Começa do princípio. Faz essa reflexão lá da sua infância. Traz para o seu presente. E busque transcender o terceiro passo, que é perdoar os seus ancestrais e se auto-perdoar. Mas se você não escrever, não trazer a sua consciência isso, vai ser só uma reflexão. Agora, se você que está aí assistindo fala assim, não, eu quero fazer isso, eu quero buscar essa transformação dentro de mim, eu quero me reconciliar comigo mesmo, eu quero ficar de bem comigo mesmo. Então faz esses 3 passos, faz essas anotações, tenha coragem de olhar o que você pensa sobre você. Ninguém vai ler. Tenha coragem de ler lá o que você pensa sobre você, o que não te agrada, o que você não está satisfeito. Faça esse exercício, busque o auto-perdão, perdoar os seus ancestrais. Daí nós podemos começar a falar sobre o amor próprio, né? Sobre amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a gente precisa se amar. Você precisa, antes de pensar em amar o seu marido, seu filho, seu trabalho, seu projeto, a sua carreira, seja o que for e seja quem for, você precisa buscar, entrar nessa jornada dessa busca do amor próprio. E o porquê que eu tô falando desse assunto hoje? Porque eu falo sobre uma nova jornada de vida, sobre um novo recomeço. E não tem como não falar sobre a principal
o principal mapa, a principal arma que você tem a seu favor é o amor próprio. É a primeira coisa que precisa ser resgatada, é o amor próprio. Mas sem essa questão, como é que posso dizer? Sem essas fantasias, né? De, ai, nossa, eu me amo, eu me amo. Não, você primeiro precisa ter coragem de olhar para sua história, olhar para você, aceitar, porque não, o que foi não tem o que fazer, aceitar, buscar isso, ressignificar tudo isso é um processo até você chegar nesse ponto de, nossa, ai, eu me amo, eu me respeito. Aí você está preparado para um novo passo. Você está preparado para recomeçar essa jornada que eu desejo que você comece na sua vida, porque você merece. Nós todos merecemos, né? Viver a sua verdadeira essência. Que também esse é um outro assunto que eu vou falar em um outro vídeo, né? Você precisa entender qual que é a sua essência. A sua essência natural é divina, né? Você foi feita por um Criador que é amor e você foi criada para amar. E de repente você não está conseguindo viver na sua essência, naquilo que você foi criado para fazer, vamos dizer assim, porque você está lá perdido, embolado lá naquele meio, perdido, seu amor próprio está lá precisando de socorro. Então, o meu objetivo com esse vídeo é te trazer consciência do que realmente isso é, que para você traga essa avaliação se realmente o que você aprendeu que é amor, como que você aprendeu como que se deve amar, o que você deve receber como amor. Faça essa reflexão. Eu desejo que você tenha um ótimo exercício. Fica à vontade para deixar aí o seu comentário, falar a sua opinião. E às vezes a sua opinião e o seu comentário pode ajudar outras mulheres, tá bom? Então eu te espero e até mais o próximo vídeo.